Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos e irmãs? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 63. E quando você encontrar o texto, vamos nos colocar em pé. Nós vamos ler os 11 versículos desse Salmo de maneira uníssona, em uma única voz. Assim todos nós participamos da leitura da palavra do Senhor. Salmo 63, nós faremos a leitura de todo o Salmo em uma única voz. Amém, queridos? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Juntos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim como me bendizeste, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e verão ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Podemos assentar, mas ao sentar-se, deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a Tua palavra perfeita. A Tua palavra não necessita de acréscimo da sabedoria humana, tampouco da preleção humana. Tua palavra é suficiente para realizar na nossa vida tudo aquilo que o Senhor deseja realizar. Sabemos, contudo, ó Deus, que o nosso coração e a nossa mente, tantas vezes, ocupada, preocupada com outras coisas, nos fazem impedidos de ouvir-te e sermos alimentados pela Tua palavra, que nos traz a Tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Faze, ó Deus, essa noite que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja preparado para a ação do Teu Espírito Santo, que sejamos alimentados pela Tua palavra e que Teu Espírito Santo encontre liberdade para falar conosco essa noite. Nós oramos em nome santo e poderoso de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Salmo 63 é uma poesia maravilhosa de Davi. Davi, rei de Israel. O salmo conhecido, especialmente pelos primeiros versículos. Esse salmo, se você olhar antes do primeiro versículo, há uma expressão em itálico, possivelmente na sua Bíblia deve estar. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Talvez sua Bíblia não tenha, mas é bem possível que tenha. Isso nos remete ao contexto histórico do Salmo. O Salmo foi escrito num dado momento concreto, né? Então essa expressão aí nos identifica que o Salmo teve um nascedouro, teve um momento em que ele foi escrito. E nos diz que foi quando Davi estava no deserto de Judá. Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, verso 14, segundo Samuel, capítulo 16, verso 14, não precisa abrir sua Bíblia, mas está escrito que Davi, depois de fugir do palácio, ser perseguido e fugindo do palácio, chegou com aqueles que o seguiam ao Jordão. E o texto diz assim: o rei e todo o povo que com ele chegara, exaustos ao Jordão, ali descansaram.
O rei e todo o povo que com ele iam chegaram ao Jordão e ali descansaram. Então nós entendemos, colocamos esse texto no seu contexto histórico, né? Ele foi escrito quando Davi estava fugindo e chegou às margens do Jordão, no deserto de Judá, e ali ele escreveu esse salmo. Ele fez essa poesia, como os salmos são poesias que depois passaram a ser cantadas, entoadas nos cultos públicos de Israel. Por isso que o salmo é chamado em hebraico de saltério, que é poesia musicada. Mas todo salmo nasceu como uma poesia. Boa parte dos salmos foram escritos por Davi. Então nós já sabemos qual é o contexto desse salmo: perseguição e exaustão. Segundo Samuel capítulo 16, verso 15, nos diz que então Davi chegou exausto. Por que Davi chegou exausto ao Jordão? Davi estava fugindo alguns dias, a muitos e muitos quilômetros do seu palácio. E sabe quem o fez fugir do palácio? O seu filho, chamado Absalão. Em hebraico, é a grande ironia, porque Absalão em hebraico, Abshalom, Ab pai, Shalom paz. Davi havia colocado no seu filho o nome de Pai da Paz. Mas o seu filho, que tinha o nome de Pai da Paz, por uma série de circunstâncias que dá um outro sermão outro dia, se revoltou contra o seu pai, expulsou o seu pai do palácio. Os jovens essa semana, quinta-feira passada, estudaram sobre Mefibosete. Foi nessa fuga do palácio real que Mefibosete caiu e se tornou aleijado. Foi quando Davi foi expulso do palácio real e estava cuidando de Mefibosete, esse nome bonito que dá para colocar no filho. Era neto de Saul, e Mefibosete caiu e ficou aleijado. Olha só, veja que situação. Davi fugindo do seu filho. Diz o texto que ele chega exausto. Será que a exaustão de Davi era só física? Não era, né? Era emocional. Era do coração. Imagine você cansado, exaurido, não apenas por saber que está sendo perseguido, mas sendo perseguido pelo seu filho. O filho que você carregou nos braços. O filho que você ensinou as primeiras palavras. O filho que talvez Davi tenha nos momentos de brincadeira. Eu imagino que a brincadeira de Davi com seus filhos era ensinar a empunhar a espada. E agora a espada do seu filho se volta contra ele. Davi chega exausto ao deserto. Mas há um deserto também no seu coração. Não é necessariamente preciso ou necessário estar num deserto para ter o deserto do coração. Às vezes o deserto do coração é maior do que o deserto fora. Imagina a sequidão que está o coração de Davi, o sofrimento, a angústia, a dor que Davi sente pela situação que ele está passando. E então ele abre os lábios ali, e é claro que eu imagino que teve um momento particular para isso. O próprio Salmo nos dá a ideia que Davi talvez tenha se retirado daqui do povo que se acampara às margens do Jordão, talvez distanciado alguns metros, talvez alguns quilômetros, talvez subido numa colina. Eu não sei onde Davi estava. Mas Davi então começa a olhar para as circunstâncias à sua volta e diz o que está nesse salmo. Ele pega e expressa algo assim que nós lemos: ó Deus, tu és o meu Deus, o quê? Forte. Quando é que a gente precisa de um Deus forte? Quando a gente está fraco, quando a gente está exaurido, quando a gente está cansado. A expressão de Davi também é a sua afirmação de fé. Eu estou cansado, eu estou fraco, estou exaurido, e tu és o meu Deus forte. Tu és o meu Deus forte. Davi então expressa essa confiança do coração, de que não obstante a sua fraqueza, a sua exaustão, o seu sinal de cansaço, de sofrimento, tanto físico como também espiritual, cansaço emocional, ele abre a sua boca e diz: tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água.
Então a gente sabe como é que Davi estava, né? Como é que o coração dele estava? Exausto, como a terra árida, sem água. O que Davi faz num momento como esse? O que nós faríamos no momento de exaustão? Albert Camus escreveu que a grandeza de um homem consiste na sua decisão de ser mais forte do que a condição humana. Que a gente só conhece um grande homem, disse Martin Luther King, quando ele está na perseguição. Martin Luther King disse que mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar para um grande homem a aurora de uma grande realização. O que Davi faz? Davi era um grande homem. Ele não era grande homem porque ele tinha uma estatura elevada, nem porque ele era um homem que se achava altivo. Ele era um grande homem porque a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha um coração firmado no Senhor. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele nos coloca algumas lições muito importantes para a nossa vida quando nos sentimos exauridos, cansados, exaustos, por quaisquer que sejam as circunstâncias que nós enfrentamos. A primeira grande lição que esse texto traz para o meu coração já está aí no verso 63, no capítulo 63, primeiro versículo. Eu te busco ansiosamente. A primeira coisa que Davi fez na sua exaustão física, emocional, foi buscar a Deus. Algumas pessoas buscam tantas coisas. Algumas querem fugir dos outros e de si mesmas, né? Elas querem fugir de si mesmas, vivendo uma fantasia, uma ilusão, negando perscrutar o coração. As drogas são uma tentativa humana de falsear a realidade e se transportar, né, para um mundo criado para fugir de si mesmo. E as drogas aqui são todas elas. São não apenas aquelas ilegais, mas também as legalizadas. É uma maneira de se enganar. Quando, esses dias atrás, né, a televisão, as revistas, os jornais falaram daquela morte daquela cantora, a Amy Winehouse, né? E tem uma música dela, uma das músicas que mais fizeram sucesso, a música que mais fez sucesso dela, tem um verso da canção que ela fala da reabilitação dela, né? Que o pai havia tentado reabilitar, mandá-la para uma casa de libertação. Ela diz: eu não vou não, não vou não, não vou não, né? A música, quem sabe a música sabe como é que é. Mas tem um verso da música que ela diz assim: mas tudo que eu quero é um amigo. E aí, eu como teólogo, né? Como teólogo, olho para aquilo, tudo que ela queria era um amigo. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um amigo, né? Tudo que a gente precisa, às vezes, é de se sentir seguro quando parece que as circunstâncias nos pressionam, nos amaldiçoam, nos castigam, nos exaurem as forças. Davi então diz: eu te busco ansiosamente. Davi sabia que tinha um amigo. Davi sabia que não estava sozinho, que não precisava falsear a realidade, que não precisava enganar. E aí Davi trata de uma coisa que é fabulosa, né? Porque lá no versículo de número 2 que nós lemos, diz que ele assim, versículo de número 1, melhor dizendo, ele diz assim: minha alma te almeja, meu corpo te almeja, minha alma te anseia, meu corpo te almeja. Por duas vezes a palavra usada aqui é melhor ser traduzido por desejo. A minha alma te deseja, o meu corpo te deseja. As palavras ansiar, que está no texto, na primeira palavra, e almejar, podem ser usadas, elas também são sinônimos de desejo, mas a palavra aqui é desejo. E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso.